você que está aqui talvez pela primeira ou pela segunda vez, você é muitíssimo bem-vindos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Abra sua Bíblia, se você tem uma Bíblia por aí, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1. Se você não tem uma Bíblia, não tem nenhum problema, porque eu vou projetar os textos bíblicos na tela e você vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente vai falar aqui nessa manhã. Nós estamos começando uma jornada que vai girar em torno da primeira epístola de João. Detalhe, cuidado para não confundir Evangelho de João com a primeira epístola, são duas coisas diferentes. Eu estou me referindo às epístolas. Então, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, nós estamos começando uma série, na verdade, de são 4 séries de mensagens, daqui até o mês de novembro, baseadas somente na primeira epístola de João. Eu fatiei a primeira epístola todinha, e ela será estudada versículo a versículo, do primeiro ao último capítulo, e aí divididos então em 4 séries. Essa primeira série é o que você está vendo aí, tem esse tema: luz para viver. Luz para viver. E nessa primeira mensagem, eu quero desafiar você a pensar e repensar como é que a gente tem encarado a questão da fé. Por que razão? Porque, de maneira prática, há uma pergunta que precisa ser feita aqui. Será que a fé é algo que só se define de maneira racional, mas talvez fria e vazia? Será que a fé é algo que se define então de maneira emocional? Mas quando porventura a emoção não estiver estabilizada, esta fé oscila. Será que a fé, ela é algo que se encaixa dentro daquilo que nós conhecemos? Ou será que a fé e a relação com Deus podem ter algo a mais, além daquilo que nós conhecemos? Será que a fé é algo talvez vazio e superficial? Ou será que a fé ela pode ter algo mais profundo? Em bom português, será que tem algo mais para a gente experimentar? Eu quero convidar você a conhecer a história de um homem chamado Spafford, Horatio Spafford, um advogado bem-sucedido, vivendo em Chicago, no século XIX. Horatio Spafford, um advogado bem-sucedido, bem casado, pai de 5 filhos, que perde o seu filho mais novo. Já não fosse este um impacto muito duro, pouco tempo depois, há um grande incêndio na cidade de Chicago, e neste incêndio, ele perde imóveis, os quais ele possuía, diversos deles. Pouco tempo depois, Spafford reúne então sua esposa e suas filhas e programa uma viagem para a Europa. Mas ele as envia à frente, porque havia algumas coisas para serem resolvidas em Chicago. E quando o navio está cruzando o Atlântico, o navio tem um acidente, bate em um outro navio, e o navio em que a família de Spafford estava afunda. E as 4 filhas de Spafford morrem.
Ele fica sabendo disso quando a esposa chega à Europa e envia um telegrama para ele assim: salva, sozinha. E aí eu retomo com você exatamente a pergunta. A fé, ela tem respostas para esse tipo e outros que você conhece de realidade? Será que a fé se resume a esta coisa de você pegar a sua Bíblia domingo pela manhã, colocar embaixo do braço, ir para a igreja, chegar na igreja e participar do culto durante talvez 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que seja? Será que isto é a fé que a Bíblia se propõe a trazer para nós? Eu acho que é aí que nós vamos nos deparar exatamente com aquilo que a Epístola de João começa trazendo para nós já no capítulo 1. A fé, ela é, sem dúvida alguma, algo maior do que isso. Para ajudar você a entender um pouquinho melhor, antes da gente ler propriamente a Epístola de João, eu quero ajudar você a compreender quem é o João, o autor da carta, da Epístola. João, obviamente, fora um dos 12 apóstolos, irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu e Salomé. Parêntese, num dado instante, Jesus chama os dois, Tiago e João, de filhos do trovão, o que deve nos ajudar a entender que Pedro não era o único nervosinho dos 12, porque se os dois são filhos do trovão, alguma coisa por aí tinha. Fecha o parênteses. Salomé, a mãe dos dois, era a irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João, além de apóstolo e discípulo, era também primo próximo de Jesus. Zebedeu era, entre aspas, cuidado para você não entender de maneira equivocada o termo, era um empresário da pesca. Oh, mas não aquele empresário que você está pensando, alguém que tinha um barco, ok? E os filhos viviam da pesca juntamente com ele. Quando Jesus chama Tiago e João, o que é que João está fazendo? A Bíblia é clara, João estava consertando as redes quando ele é chamado por Jesus. E aí então, quando ele é chamado por Jesus, ele se torna um seguidor de Jesus, ele se torna um discípulo de Jesus. Detalhe importante, dentro do grupo dos 12, João desfrutava de uma intimidade diferenciada com Jesus. Lembre você, gosto de enfatizar sempre, dentro do grupo dos 12, 3 deles gozavam de uma intimidade maior. Lembra? Da musiquinha. Pedro, Tiago e João, a musiquinha fala do barquinho, não tem barquinho por enquanto aqui, ok? Os 3 gozavam de uma intimidade bastante significativa com Jesus. João é tão íntimo de Jesus, tão próximo de Jesus, que quando você lê o Evangelho de João, no Evangelho ele não chama a si mesmo de João, mas ele refere-se a si mesmo como aquele que era amado por Jesus. Outro detalhe importante, na ocasião da ceia, João está sentado onde? Ao lado de Jesus, a ponto de, dentro da realidade, do hábito judaico, ele reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. João foi testemunha ocular da crucificação. Na verdade, quando Jesus foi preso, todos correram, mas ele tinha um grau de parentesco com o sumo sacerdote. Por esta razão, quando Jesus estava sendo interrogado, ele conseguiu entrar e assistir o que estava acontecendo. Depois, então, viu a crucificação. E quando Jesus está sendo crucificado, num dado instante, Jesus olha para João e diz assim: cuida dessa que está ao seu lado aí, que é quem? Maria, mãe de Jesus. Mas não para por aí, porque este João, apóstolo e discípulo, testemunhou não somente a crucificação e morte de Jesus, mas ele também foi testemunha ocular da ressurreição. Ele foi um dos que chegou no sepulcro aberto e viu que o sepulcro estava vazio. E depois se encontrou com Jesus e conversou com Jesus.
esteve com o Senhor, contemplou coisas maravilhosas narradas no último capítulo do Evangelho escrito por João. Mas o tempo passou. Após a ascensão de Jesus, João se tornou uma das colunas, um dos homens chaves na vida da igreja. Em Atos dos Apóstolos, ele é uma figura de referência, que está sempre próximo ali de Pedro. E ao longo da sua história, ele é uma referência como alguém que de fato seguiu o Senhor e manteve-se fiel ao Senhor. E aqui que entra um outro ponto importante. Tem uma frase que chamou a minha atenção quando eu assisti o filme, o Top Gun, o 2, porque num dado instante o aprendiz pergunta lá para o professor, como é que ele sobreviveu às missões e tal, não sei o quê, ele perdeu amigo, etc. E aí o protagonista da história diz assim, se você voar muito, em algum momento você vai perder alguém. Traduzindo, quando você vive muito, por um lado é um privilégio, por outro é complicado, porque você contempla coisas que talvez não desejaria contemplar. João viveu muito, chegou próximo dos 100 anos. Todos os apóstolos morreram sob martírio. João não. Ao que tudo nos indica, morreu próximo dos 98 anos de morte natural. Mas enquanto isto, o que aconteceu? Em torno dos seus 68 anos, ele vai morar em Éfeso. Em Éfeso, ele contempla coisas, ele vê coisas e ele continua anunciando a cruz de Cristo. É perseguido, banido, indo parar, também ao que tudo nos indica, na chamada ilha de Patmos, onde ele escreve o livro do Apocalipse. Mas agora você chega à epístola de João. João, então, já não é mais nenhum menino daquele que começou a seguir Jesus. João agora já é um homem de idade avançada. Ele viu coisas que talvez não desejaria ter visto. A igreja não é mais a igreja que você encontra em Atos dos Apóstolos. Aquela igreja de Jerusalém, lá do capítulo 2, ela acabou, ela não existe mais. Há outras diversas igrejas. E aqui está um ponto para a gente entender. Ao mesmo tempo em que o tempo passou, a paixão da igreja também se esfriou. Parece que o grande problema agora da igreja não era mais a perseguição romana, mas o grande problema da igreja era a frieza e entrada de ideias loucas e desajustadas, que quando em vez estavam entre os cristãos. Novo parêntese, qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Fecha o parêntese. Neste tempo, neste período, surge uma filosofia religiosa, posso usar o linguajar popularzão? Surge uma filosofia religiosa muito louca, chamada de gnosticismo. O gnosticismo assola a igreja ao longo de praticamente 3 séculos, os 3 primeiros séculos da igreja. O que era o gnosticismo? O gnosticismo, então, era uma filosofia religiosa que entendia o seguinte: a matéria, o corpo, é ruim, mas a alma é boa. A matéria é ruim, mas a alma é boa.
Então, o que fazer? O alvo era separar a alma do corpo. Isto seria feito por meio de um conhecimento especial. E daí vem a palavra gnose, de gnosticismo. Gnose significa conhecimento. Então, se você, porventura, encontrasse este conhecimento especial e elevado, você encontraria salvação para a sua alma, sem precisar se preocupar com o seu corpo. O problema é que o gnosticismo entendia que Jesus não era Deus. Entendia, inclusive, que Jesus não veio em carne. Jesus veio apenas em espírito, e o que era visto era uma matéria visual, mas não era algo carnal, ou em carne. Para o gnosticismo, a salvação não estava em Cristo, mas a salvação estava no conhecimento. Reservado para todos? Não, somente para alguns. Entenda você que este é o pano de fundo que compõe a primeira epístola, então. Agora, lembre você que eu disse o seguinte: quando Jesus chamou João, onde é que ele estava? Consertando as redes. Sabe qual é a minha impressão? É que agora Jesus chama João de novo e diz assim: eu quero entregar um negócio para você consertar outra vez. Agora eu quero que você trabalhe sob a minha direção para consertar esse caos na vida da igreja. E ele então escreve a primeira epístola, não endereçada a uma igreja especial, mas às igrejas do seu tempo. O vovô João está escrevendo para corações frios, cristãos de segunda e terceira geração, os quais misturavam doutrinas e filosofias da época com a fé em Cristo. Resumindo, João tem um abacaxi dos grandes em mãos para descascar. E ele começa a descascar esse abacaxi. Me ajude na passagem do texto, por favor. Escrevendo assim aos seus ouvintes: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. E nos foi manifesta, deixa eu voltar que eu comi a vírgula e aí muda todo o texto. Verso 2: a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. 3, proclamamos o que vimos e ouvimos. Para quê? Ele diz: para que vocês também tenham comunhão conosco. E ele define: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa, e algumas traduções trarão a vossa, mas o melhor, ou a melhor tradução é a nossa alegria seja completa. Eu quero chamar a sua atenção para um ponto de partida. E esse ponto de partida, ele vem de duas bases, segundo a fala de João. Repare você que ele fala assim, o que, e ele está se referindo a Jesus, o que era
desde o princípio. Onde é que está o princípio? Você vai dizer, bom, o princípio que nós conhecemos está em Gênesis. E Gênesis diz para nós assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o princípio que nós conhecemos. Mas quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, ele nos diz que Jesus é o verbo, é o Logos de Deus. O verbo estava com Deus, e o verbo, ou o Logos de Deus, Jesus no caso, é Deus. E no seu Evangelho, João afirma, quando tudo foi criado, Jesus já estava lá. Espera aí, mas onde é que é o princípio então? Ou a que princípio ele está se referindo? Jesus não surge no princípio que conhecemos, chamado de Gênesis. Mas o princípio sobre o qual ele está se referindo aqui, é o que podemos denominar de princípio eterno. O que é um problema para mim e para você. Porque para a gente entender as coisas, tudo tem que começar com A e terminar com Z. Começar com 0 e chegar até algum número que a gente queira imaginar. Para nós, tudo tem começo, meio e fim. Para nós, tudo tem tempo. Mas o Senhor da história, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus eterno. E eternidade não tem começo e não tem fim. O salmista diz para nós assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Onde começa a eternidade? Não começa. Onde termina a eternidade? Não termina. Então, este princípio sobre o qual João está falando, referindo-se a Jesus, é um princípio eterno. E ele já começa nos lembrando, dizendo: este Jesus sobre quem estou falando para vocês, é um Jesus que é eterno. Mas repare que ao final do verso 1, começo do capítulo 2, no final do verso 1 ele fala assim, ó: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. E depois ele diz: a vida se manifestou. É importante que a gente entenda aqui, que quando ele está falando de palavra, a expressão grega por trás de palavra aqui é logos. E logos, na mentalidade grega, significava um princípio, grave isto, um princípio racional e impessoal. Como assim? Na mentalidade grega, o logos era uma força, algo sobrenatural, que havia criado todas as coisas, que movia a vida das pessoas, mas este logo era algo que você precisava entender racionalmente, porque tratava-se de um ser ou de algo impessoal. Pastor, mas que doideira, hein? Confuso entender isso, hein? Eu sei. Mas vou facilitar a sua vida. Sabe por que João usa essa expressão? Porque quando ele se refere a Jesus como o Logos de Deus, ele está dizendo: a força que rege o mundo e que criou todas as coisas, não é uma força simplesmente racional ou impessoal. Aliás, não é uma força. Aliás, não é impessoal. Mas é uma pessoa. O Logos de Deus é aquele que se fez carne e habitou entre nós, indivíduo, pessoa, o próprio Cristo, o Filho de Deus. Posto isso,
a gente construiu ou entendeu aqui o alicerce da fala de João. E é a partir daqui que ele vai nos ajudar a entender que quando nós enxergamos a cruz de Cristo desta forma, enxergamos a fé desta forma, nós vamos descobrir que tem algo maior. Que a fé é mais do que pegar a minha Bíblia todos os domingos, colocar embaixo do braço e ir à igreja. A fé é mais do que isso. Como assim? João vai nos ajudar a entender que a fé, ela é, primeiramente, ela é relacional. Ou seja, a fé tem a ver com relacionamento. Mas como que tem a ver com relacionamento? Repare o seguinte, ele diz assim, ó, o que ouvimos, ele está se referindo a ele mesmo e aos apóstolos, como gente que se relacionou com Jesus. Nós ouvimos o Senhor, nós vimos o Senhor com os nossos olhos, nós contemplamos, nós apalpamos o Senhor. Não é uma força, é uma pessoa com quem nós nos relacionamos. Lembre você que pós a ressurreição, Tomé diz assim, se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E Jesus surge em meio aos apóstolos e diz assim, vem cá Tomé, dá a sua mão, toca aqui, põe a sua mão do meu lado. Eles viram, eles presenciaram, eles tocaram, eles se alimentaram com o Senhor, eles fizeram refeições com o Senhor, eles se relacionaram com Cristo. E aqui que está a grande questão. Não existe fé, caminhada com Deus, jornada com Deus, sem relacionamento. Não existe fé sem relação com Deus por meio de Cristo. Tudo bem, eu admito. Isso é um problema para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo e em uma cultura onde falar sobre relacionamento é um pepino. As pessoas querem se relacionar. As pessoas temem a solidão. Mas ninguém quer ter relacionamento profundo. Nós vivemos em um tempo de relações superficiais. Zygmunt Bauman, autor do livro e do conceito de amor líquido, relacionamentos líquidos, afirma o seguinte, ele diz para nós assim, na modernidade, as relações estão só na tampa, só na superficialidade. Nós somos próximos até a página 2. Da página 3 para frente, ninguém é íntimo, ninguém é próximo. E aqui que está o ponto. Como que nós podemos nos relacionar com Deus sem proximidade, sem intimidade? Há um autor interessante, chamado Robert Tuck, que diz o seguinte para nós, há coisas que só podem ser conhecidas eficazmente por meio ou por intermédio de experiência. Repare você, ele diz assim, não é suficiente apenas, algumas coisas, elas não se estabelecem por meio apenas de apreensão intelectual. Não basta você entender, e ele afirma, as maiores verdades espirituais, elas não podem ser apropriadas apenas por meio de intelecto ou de sentimentos. Tem uma segunda parte, mas eu quero interromper isso. Tem uma história curiosa do sitiante que foi desafiado por um indivíduo
na sua cidade, aquelas cidadezinhas assim do interior de Minas, se você é mineiro sabe o que eu estou falando, aquela cidadezinha que tem uma praça e tal, calma, onde de vez em quando passa uma carroça, e aquele sitiante, quando em vez caminhava pela cidade, aquele homem, quando em vez falava da cruz de Cristo para alguém, quando surge um visitante na cidade, confrontando pessoas acerca da fé, dizendo assim, este Deus o qual vocês anunciam não existe. E o tal do sitiante, aquele sujeito simples, aquele que anda com a botina arrastando, sabe como é? Convida o tal indivíduo, o visitante da cidade, para uma conversa, dizendo assim, olha, eu quero provar para você que Jesus existe, na verdade eu quero mostrar para você que Deus existe. E o indivíduo diz, ok, quando você quiser, onde você quiser. Então eles marcam um encontro no banco da praça. E no dia do tal encontro, o visitante está esperando que o sitiante chegue lá com uma Bíblia embaixo do braço, mas ao invés disso ele chega com um saco de laranja. E canivete que todo sitiante tem que carregar, você conhece, aquele que anda aqui na bolsinha de couro do lado. E o tal do indivíduo visitante, ateu de carteirinha, porque você sabe que tem ateu que é ateu, graças a Deus, não é isso? Chega na praça e diz, olha, hoje eu quero ver, como é que é isso? E o sitiante está lá sentado com um saco de laranja, descascando uma laranja após a outra. E ele não abre a boca e não diz nada. E o desafiado, o tal do visitante, diz a ele, você não vai dizer nada? Eu vim aqui para saber se Deus existe ou não existe, porque para mim não existe. E o sitiante diz, posso te fazer uma pergunta? Está vendo o saco de laranja? Neste saco, as laranjas são amargas ou são doces? Vou perguntar de novo. Neste saco, as laranjas que aqui estão, são amargas ou são doces? E o indivíduo todo cheio de razão responde rapidamente, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Para saber, eu preciso experimentar. E o sitiante responde, então, Deus é mais do que teoria. Deus é alguém com quem você experimenta e se relaciona. Você só saberá se você experimentar. Termina a história, volto na afirmação do Robert Tuck. As maiores verdades espirituais, elas não podem ser apropriadas por nós. Nós não podemos entendê-las se nós não experimentarmos, se nós não tivermos relação com essas verdades. E ele conclui dizendo assim, nós só podemos conhecer a Cristo depois que nós entrarmos em um relacionamento íntimo com Ele, por intermédio da sua generosa, poderosa, maravilhosa graça. E aí você está pensando, mas, espera lá, como é que eu vou buscar a Deus? Como é que eu, um ser racional, alguém que tem carne e osso, vai lidar com alguém espiritual? Ora, nós só podemos nos relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. E o próprio Jesus nos mostrou e nos revelou como é isso, quando ele, caminhando com os seus discípulos, em vários momentos, revela como é esse relacionamento. Jesus, ele reserva uma parte gigante do seu tempo para estar com Deus. Jesus reserva parte do seu tempo para conversar com Deus por meio da oração. Jesus reserva parte do seu tempo para ouvir a voz de Deus no silêncio da sua alma. Jesus separa parte do seu tempo para ouvir a voz de Deus quando Deus fala por meio das Escrituras. O relacionamento com Deus transcende
transcende esta coisa de ser igreja. A relação com Deus parte da premissa que nós vamos buscá-lo e vamos imitar Jesus, fazer o que Jesus fez para estarmos com o Senhor. A fé se tornará algo mais quando nós decisivamente nos relacionarmos com o Senhor. A fé se tornará algo mais quando nós experimentarmos o Senhor. E é aqui que surge um segundo aspecto, porque João também nos fala, além do relacionamento, João nos fala sobre comunhão. Repare você que ele fala para nós que ele tem comunhão, ele sugere lá no verso 3, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com Jesus. O que é comunhão? Comunhão é o simples fato de ter algo em comum com alguém. Todos nós temos algo em comum. Partilhamos da vida humana. Temos comunhão. Todos nós partilhamos do fato de sermos brasileiros. Vida em comum, sendo brasileiros. Mas espera um pouquinho. Como ter comunhão com Deus? Como partilhar da vida de Deus? Aliás, isso deve nos levar a uma pergunta, né? Será que Deus de fato deseja ter comunhão conosco? Será que um Deus que é perfeito, quer ter comunhão, quer partilhar vida com gente imperfeita? Será que um Deus que é santo quer partilhar vida com gente que é pecadora como eu e você? Sim. E isto é notório para nós quando nós olhamos para a pessoa do próprio Jesus. Porque quando Deus se torna carne e vem habitar entre nós, Ele nos dá a possibilidade de comunhão, de termos algo em comum com Ele. Lembre que o Deus Criador de todas as coisas se esvazia de si mesmo, conforme a carta aos Filipenses. Ele se esvazia de si mesmo, torna-se homem, vem estar entre nós. Vem para pagar pelo preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E quando Ele paga pelo preço do nosso pecado, Ele estabelece reconciliação entre cada um de nós e o Senhor. E quando nós somos reconciliados com Deus, nós podemos partilhar da vida de Deus. Na primeira epístola de Pedro, você encontra a seguinte afirmação, quando Pedro diz assim para nós: desta maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por meio delas ou por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Entenda bem esta fala de Pedro. Pedro não está dizendo que por meio do sacrifício da cruz, eu e você agora, em comunhão com Deus, nos tornamos deuses. Não é isso. Mas o que Pedro está dizendo é que, por causa de Jesus, nós podemos experimentar o viver de Deus na nossa vida. Nós podemos ter uma comunhão, podemos ter algo em comum do ponto de vista da perspectiva espiritual. Nós podemos experimentar algo mais na fé se nós tivermos comunhão com Deus por meio da fé em Cristo. Consegue perceber que há um passo além? Consegue perceber que a fé não é algo intelectualizado ou fundamentado em emocionalismo? Consegue perceber que existe algo mais para a gente viver na relação e na comunhão com Deus por meio de Cristo? Consegue perceber que na fala de João
de fato, é possível haver algo mais? Eu diria para você que o João está nos desafiando a pensar que se nós estivermos em relacionamento verdadeiro com Deus por meio de Cristo, se nós desfrutarmos de comunhão íntima com o Senhor, isso resultará basicamente em alegria. Repare que ele fala no verso de número 4, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. No culto das 8 horas da manhã, eu comecei com uma pergunta mais ou menos assim: o que alimenta a sua alma? O que alimenta o seu coração? E é curioso você pensar nisso, porque se você olhar ao nosso redor, vai reparar que tem muita gente tentando alimentar a alma e o coração para talvez estabelecer alegria em coisas que jamais nos alegrarão. Gente buscando alegria em relacionamentos fadados ao fracasso. Gente buscando alegria em recursos financeiros. Gente buscando alegria em dopamina. A pergunta é: viveremos de fato a alegria descrita pela Bíblia? A alegria a qual o texto está nos trazendo é uma alegria fundamentada na relação com Deus, na comunhão com Cristo e na presença do Espírito Santo sobre nós. Em bom resumo, existe algo mais, mas eu preciso olhar para isso e entender a ação e o mover de Deus. Mas como experimentar esse algo mais baseado nisso? Como lidar com isso? Você lembra da história do Spafford? Que eu interrompi no meio do caminho, talvez você não tenha percebido. Como é que termina essa história? O homem que perdeu seus bens e perdeu a família. Bom, ele viaja para a Europa para encontrar a esposa. E quando está atravessando o Atlântico, passando exatamente pelo local do acidente, ele escreve uma canção. E a canção diz mais ou menos assim: se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu diria para você, sem dúvida alguma, a fé pode ser algo muito mais profundo. Algo que saia do âmbito da superficialidade. A fé em Cristo não é algo vazio, mas algo para ser experimentado por meio de relação, comunhão com Deus e alegria encontrada no Espírito Santo. Vamos orar? Pai amado e poderoso, Pai amado e querido, existe algo mais, ó Deus, para que nós possamos experimentar no Senhor, ó Deus. Mas nós queremos, conforme a diretriz de João, ir além, ó Deus, no âmbito da fé. Ir além, ó Deus, na relação, na intimidade, na comunhão com o Senhor. Tira-nos, ó Deus, de uma fé talvez vazia, sem respostas, de uma fé, Senhor, superficial,
que não conhece de fato o Senhor. Tira-nos, ó Deus, de um coração indiferente, duro, por vezes acostumado e dado às preocupações da vida. Desperta em nós um coração temente, ó Deus, desejoso da Tua presença, de uma intimidade verdadeira, real e profunda com o Senhor. É a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor.